Em algum momento da sua vida, você provavelmente já deve ter visto alguém utilizando uma fantasia igual a essa, não viu não? Uma fantasia bizarra, de pássaro com um bico enorme. Ela geralmente aparece em filmes, séries, jogos ou até mesmo festas de Halloween, se você já foi em alguma. Mas você sabia que essa fantasia foi inspirada em pessoas reais? Não? Pois é isso que a gente vai ver hoje. Como essa roupa e máscara tem a ver com uma das maiores doenças que abalou a humanidade, a famosa peste negra. Então já deixa o seu like, se inscreve no Foco Geo porque tem vídeo novo toda semana sobre ciências humanas. Ah, e não se esquece de ativar o sininho para sempre ficar por dentro quando tiver conteúdo novo, beleza? Agora vem comigo entender essa história. Imagina só você viver em uma cidade onde em poucas semanas centenas de pessoas começam a morrer. Depois milhares, as ruas começam a ficar vazias, o comércio começa a parar imediatamente e as famílias inteiras começam a desaparecer. Pois é, foi exatamente isso que estava acontecendo na Europa por volta de 1347, no século XIV. A famosa peste negra foi causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida principalmente por pulgas que infestavam os roedores, principalmente os ratos. Acreditava-se que ela tinha chegado na Europa por meio da Rota da Seda, uma das famosas rotas comerciais que ligava a Europa ao continente asiático, espalhando-se assim rapidamente por todas as cidades medievais. E ao chegarem às cidades europeias, os ratos encontravam um ambiente perfeito para sua proliferação, já que as cidades medievais eram extremamente sujas. Não existiam coletas de esgoto, obviamente. O esgoto era despejado em qualquer tipo de rua. Os ratos circulavam assim livremente. Era praticamente um cenário perfeito para uma epidemia. Tá, mas como é que ela se espalhou tão rápido assim? E a resposta é relativamente fácil, porque quando a gente para pensar em uma pandemia, a gente lembra logo dos aviões, que conseguem transportar pessoas contaminadas de um local para o outro com extrema facilidade. O equivalente a isso, na Idade Média, eram basicamente as rotas comerciais, onde os mercadores viajavam entre os continentes levando tecidos, especiarias, alimentos, e sem saber acabavam levando também os ratos que estavam com as pulgas que transmitiam a peste negra. E sem falar do comércio marítimo, que também transportavam esses ratos. E ao chegar nas cidades portuárias, por serem extremamente sujas, a peste se proliferava numa velocidade enorme, e a doença poderia ser transmitida seja pela picada direta da pulga ou até mesmo pelas pessoas que já desciam do barco contaminadas. E foi basicamente assim que a doença conseguiu atravessar os continentes em pouquíssimos anos. As conexões comerciais que enriqueciam as cidades também facilitavam a propagação da peste. Após a contaminação, as pessoas poderiam ter sintomas mais comuns ou mais graves. Os sintomas mais comuns envolviam febre alta, dor de cabeça, fraqueza excessiva, náusea, vômito. Porém, com o passar dos dias, começavam a evoluir os sintomas, podendo aparecer bubões, os famosos inchaços, que inclusive deu o nome de peste bubônica, manchas roxas e negras pelo corpo, tosse constante com sangue, dor no peito e forte falta de ar. E com todo esse caos, como ninguém sabia exatamente o que causava essa doença, as pessoas começavam a tentar basicamente de tudo. Alguns até mesmo fugiam das cidades. Outros criavam teorias para tentar explicar a peste ou até mesmo para tentar curar ela. A teoria médica mais aceita da época acreditava que o miasma ou o mau cheiro, chame como quiser, era o principal causador daquela doença. Principalmente porque existiam muitos corpos em decomposição e sentir aquele cheiro poderia causar a doença. A Igreja Católica chegava a tentar explicar também, achando que aquilo tudo poderia ser um castigo divino aos pecadores. E diante de todo esse desespero, até mesmo falsos culpados foram apontados. Por exemplo, a comunidade judaica foi injustamente acusada de envenenar os poços para matar os cristãos, o que gerou violentos ataques e massacres por toda a Europa. E outras minorias acabavam sendo também injustamente acusadas, como por exemplo os peregrinos, os leprosos, até mesmo os viajantes, que eram injustamente acusados de carregar algum tipo de feitiçaria ou algum tipo de pó venenoso que era para espalhar a doença. E muito provavelmente você deve estar se perguntando o que é que essa fantasia tem a ver com essa história toda. Bom, primeiro é fundamental que você saiba que essas figuras realmente existiram e eles se chamavam médicos da peste. Eram basicamente funcionários que eram contratados pelas vilas e pelas cidades para tentar curar ou registrar a disseminação da peste. Porém, esse icônico traje tão específico dos médicos da peste só veio a ser criado em 1619, ou seja, no século XVII. E as funções principais desses médicos eram basicamente fazer um atendimento básico, fazer os registros dos óbitos ou até mesmo fazer alguns testamentos. Toda essa roupa icônica não é por acaso. Eles utilizavam tecidos longos, chapéus, luvas, botas de couro, até mesmo uma vara de madeira para tentar evitar o máximo possível o contato direto com os doentes. Ah, lembra que eu falei que a principal ideia que eles tinham de contaminação era justamente pelo mau cheiro?
Bom, é exatamente aí que entra essa máscara com um bico de pássaro tão grande. Eles enchiam o bico da máscara com ervas aromáticas para tentar filtrar o máximo possível o mau cheiro e evitar assim, consequentemente, que eles fossem contaminados. E até agora você deve estar imaginando que foi um verdadeiro caos na Europa, mas quantas pessoas morreram de fato? A real é que não existe um número exato, mas historiadores estimam que foi entre 1/3 ou até mesmo metade da população europeia em pouquíssimos anos. Bom, a peste negra nunca teve exatamente um simples começo ou um simples fim. Ela já teve vários fogos ao longo da história da humanidade, afetando até mesmo o Império Bizantino e o norte da África no século VI. Provavelmente o surto de peste mais conhecido seja o do século XIV, onde chegou até mesmo a dizimar provavelmente metade do continente, mas chegou até mesmo a atingir a China durante o século XIX e até mesmo chegar no Brasil, onde o principal foco foi o Rio de Janeiro e Santos. Mas a principal consequência da peste negra no século XIV foi justamente o fim do feudalismo. Afinal de contas, a população estava morrendo a rodo, então a mão de obra estava ficando cada vez mais escassa. E devido a essa escassez de mão de obra, a oferta e demanda começou a ficar desequilibrado, onde até mesmo os salários começaram a aumentar e o poder dos senhores feudais começou a diminuir cada vez mais. E tudo isso fez com que a peste negra não fosse somente uma simples doença, ela mudou completamente o rumo da história da humanidade. Então toda vez que você vê essa fantasia bizarra com um bico de pássaro enorme, você vai lembrar que essa figura ela fez parte de um dos momentos mais perturbadores da história da humanidade. Um momento da história onde uma doença ela foi capaz de transformar completamente a economia, derrubar certezas e até mesmo mudar completamente a forma com que as pessoas viviam. Agora conta pra mim, se curtiu esse vídeo, conhecia a história por trás desse traje icônico? Então deixa aí nos comentários, pode comentar qualquer dúvida aí e não se esquece também de deixar o like e compartilhar com seus amigos que adoram o universo das humanas. Já se inscreve no Foco Gel e não se esquece de ativar o sininho pra ficar por dentro sempre que tiver vídeo novo.